Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Samuel de Castro Sales, aprovado no concurso da PGM São Paulo. Vai contar pra gente um pouquinho da trajetória dele. Samuel, seja muito bem-vindo aqui ao Estratégia Concursos e parabéns pela sua aprovação. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui e vamos lá contar um pouquinho dessa trajetória, dessa passagem, né? E agradecer a oportunidade. Bom, nós que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui e já se apresenta então para quem está assistindo, por favor. Bom, como ela falou, né? Meu nome é Samuel, eu sou mineiro, tenho 23 anos de idade e sou formado em Direito pela Dom Helder, né, que é uma faculdade nossa lá em Minas. E né, eu sempre tive a pretensão, o sonho de passar em concursos públicos. E eu decidi que seria procuradoria dentro da faculdade. E a partir disso, né, com a questão da pandemia, eu comecei a estudar e focar realmente nesse objetivo que eu tinha. E como que você conheceu então o Estratégia Carreira Jurídica? Estratégia, ele surgiu na minha vida de maneira muito engraçada, porque, na verdade, né, nesse contexto da pandemia, eu literalmente estava procurando coisas para eu fazer, porque eu estudava a faculdade o dia todo, mas estava em casa, então meio que parado, o ritmo diminuiu muito. E eu procurando coisas e falei, bom, vou focar nessa questão dos concursos. E sempre teve muito material, né, do Estratégia, na época ainda nem tinha separado para carreira jurídica ainda, se eu não me engano. E então eu comecei a ver os materiais e falei, olha, legal. Então, quando eu comecei o projeto para estudar para concurso, eu pensei, bom, cursinho que eu conheço é o Estratégia. E eu fui nessa e foi onde eu fiz a grande parte da minha base para estar aprovado hoje. Nossa, que bacana. E o que você preferia das ferramentas do nosso material? Eu gostava muito dos PDFs, né, em regra muito completos e só muitos praticamente eu usava as videoaulas. Então, os PDFs, né, as questões já estarem lá para a gente fazer. Então, assim, no começo eu tinha quase que um trabalho diário, né? Era assim, de 6 a meio-dia era estudo para concurso e pronto. E depois eu ia fazer as outras coisas do meu dia, né? E a gente num contexto de quarentena e tudo mais. Então, o PDF tá tudo ali na sua mão, ajudava demais. E como que foi então para você conciliar o estudo com outras atividades do seu dia? Você disse que estava na pandemia, né? Como que era isso? Então, eu estava formando na faculdade ainda, 8º período da faculdade, e quando eu comecei a estudar, então eu literalmente priorizei os estudos para concursos e a faculdade eu ia fazendo as atividades dela, claro, né, cumprindo a carga horária, cumprindo os deveres e fui tocando. Dificultou um pouco mais a partir do momento que, né, retornaram as atividades presenciais e comecei a trabalhar também, né, e aí para a gente conciliar isso com o concurso fica um pouco mais complicado. Mas eu tenho para mim que qualquer tempo vago é o tempo bom para estudar. Então, assim, sobrou 20 minutinhos do almoço, é aquele momento, o trabalho deu uma quietadinha, separa aquele momentinho lá que você tem livre, lê alguma coisa, faz uma questão. Então, assim, o estudo, ele é contínuo. Então, para conciliar, tem que ser dessa forma, né? Foi assim que eu fiz. Bom, e pelo sotaque, percebo que você é mineiro. Isso. E o que você já disse, inclusive, também. Mas o que te atraiu aqui em São Paulo para prestar o concurso aqui? A gente vai fazendo as provas, né? Né, eu viajei o Brasil todo, basicamente. Assim, mais a região centro-sul nossa aqui, fiz PGE Goiás, fiz PGDF, Espírito Santo. Então, assim, viajei, mas viajei pouco. E quando surgiu o PGM São Paulo, era mais uma. E, inclusive, tive algumas frustrações nessas provas anteriores, né? Era mais uma, falei, bom, vamos ver. E acabou dando certo. Então, a vida do concurseiro, ela ultimamente, a última coisa que você escolhe é o lugar. É a prova que te escolhe, né? É o lugar que te escolhe. Você é concurseiro raiz, então. Concurseiro raiz. Bacana. E tá gostando? Como é que tá sendo, então, a posse? Vocês estão aqui em São Paulo também, para o curso de formação, né? Isso, a gente veio para São Paulo, né? A nomeação ocorreu dia 5 agora de junho. Juntada de documento, correria, perícia médica, o meu caso, né, e dos outros candidatos, pessoas com deficiência, a perícia PCD aqui também. Então, uma correria até juntar tudo. Tomamos posse agora, eu tomei posse, né, particularmente agora, segunda-feira, dia 24. E, assim, tem sido muito positivo. Eu fiquei fazendo um bate-volta, BH, São Paulo, durante esse tempo. Fui e voltei umas 3, 4 vezes. Mas essa semana, né, concurso de formação, já me mantendo aqui
E é uma cidade que tem tudo, né? Então, a gente tentando adaptar com a correria, com a grandeza da cidade, e vivendo, mas tem sido bem positivo. E nessa trajetória, então, de estudos para concursos, o que foi mais difícil para você? Mais difícil para mim foi, né, eu no primeiro concurso grande que eu fiz de procuradorias, que foi a PGE Goiás, passei na prova objetiva, passei na prova discursiva. No momento de fazer a inscrição definitiva, eu deixei de mandar um documento e fui eliminado do concurso antes da prova oral, sem ter a oportunidade de fazer a prova oral, né? Que eu acho que assim, eu brinco, né? Se tivesse sido na bola, tava tudo bem. Mas foi uma falha minha, assim, gravíssima, e isso foi muito complicado para mim. Foi um momento que eu estava, né, iniciando aí na minha trajetória como concurseiro. Já estava tendo bons resultados, né, porque eu tinha formado uma base legal em um ano e pouco de estudo prévio, e que foi um baque muito grande, que eu olhei para aquilo e falei, será que eu tenho condição mental de me recuperar disso e de voltar a correr atrás desse meu sonho? Porque depois eu tive um bloqueio mental de uns 3, 4 meses para voltar a estudar. Nossa. Então, assim, foi complicado, mas depois falei, tudo bem, já foi, não adianta. E trabalhando e vivendo a vida, né? Tive um apoio muito importante dos meus pais, da minha esposa. E voltei a correr atrás desse sonho. E agora, 2 anos e meio depois disso, eu tô aqui, finalmente empossado como procurador, né? Então, foi essa a maior dificuldade de todas. Nossa, e o que o Estratégia representa para você realizando esse sonho hoje? Estratégia foi um marco, assim, né? Tanto porque foi o primeiro material que eu usei, então a minha base para concursos foi feita usando material de estratégia, e também nessa prova oral, né, a gente teve um curso aqui, antes de eu ter esse problema, que foi na sede antiga de vocês, conheci os professores, e foi um apoio muito importante para mim naquela época, porque eu estava literalmente vislumbrado com toda a situação toda, então assim, foi realmente essencial nessa minha trajetória. Que bom que te ajudou. E que mensagem, então, Samuel, que você pode deixar para quem está assistindo e também sonha com uma aprovação? Bom, para quem tem fé, creiam que se é um sonho que está no coração de vocês, é um sonho que Deus colocou ali. E se Deus colocou ali, é algo que é para vocês. Para quem não tem fé, ou para quem acredita em outras situações, creiam, acreditem em vocês mesmos. Acreditem em vocês mesmos, e mesmo que, né, passe por uma dificuldade, né, eu não enxergo, eu passei por essa situação lá na PGE Goiás, mesmo que a gente se frustre, às vezes, com uma peça, um parecer, uma prova objetiva que a gente não consegue passar, não desistam. Vocês precisam de uma vaga, vocês precisam de uma aprovação. Então, corram atrás, não desistam. E vale a pena. Vale a pena. Muito obrigada, viu, Samuel? Parabéns mais uma vez e sucesso agora na sua carreira. Obrigado. Bom, e para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, então não esqueça o seu like no vídeo e o seu comentário também, parabenizando o Samuel. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, acesse o nosso site. Até mais!